Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal Tio Sam ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br. E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo que eu vou falar as 10 melhores cartas, dessa vez da mais nova coleção aí que está chegando para nós, Escarlate e Violeta, com data de lançamento mundial para 31 de março. É um novo bloco, Escarlate e Violeta, primeira coleção desse bloco. É normal que tenham vários reprints, né? O base set, ele é recheado de cartas treinadores, mas mesmo assim tem muita coisa que realmente vai pesar um pouco mais para o lado competitivo. E aqui você vai saber pelo menos as principais cartas, já ter uma noção aí do que vai jogar bem ou não competitivamente em Escarlate e Violeta. Esse vídeo é patrocinado pela Liga Pokémon, maior marketplace de cartas Pokémon que a gente tá tendo aqui no Brasil, várias lojas reunidas em um só lugar. E se você quiser aproveitar e já ir fazendo pré-venda, né, talvez aí comprar avulsa as cartas que você tá vendo nesse vídeo, para você pegar exatamente o que vai funcionar competitivamente para suas ideias, para o que você gosta ou para o que o seu baralho precisa, já é um ótimo caminho. E no mês de março eles estão sorteando 70 kits de pré-release de Escarlate e Violeta mesmo. A cada R$100 em compras, pode ser em produtos de pré-venda, né, produto selado, carta avulsa, acessórios, não importa, a cada R$100 você ganha um cupom aí. Se você usar o nosso código Tio Sam, independente da loja que você escolher, você dobra as suas chances de vencer esse sorteio. Então, aproveite aí durante esse finalzinho de março, ainda dá tempo de participar do sorteio. Mete bronca aí, boa sorte a todos vocês. E agora, vamos para as 10 melhores cartas de Escarlate e Violeta. Em 10º lugar, eu vou ficar com a apoiadora Miriam, uma carta que, assim, lá no Japão está absurdo o preço das suas versões ultra raras, né, full art, ilustração especial. Aqui a gente com certeza vai baixar bastante, é normal a gente começar pegando esse preço base japonês e o negócio ser assim, estupendo, mas fiquem tranquilos que se vocês abrirem essas cartas aí nas versões ultra raras, com certeza também você não vai estar abrindo pouco dinheiro não. Mas competitivamente falando, a Miriam é um apoiador que você escolhe até 5 cartas de Pokémon da sua pilha de descarte, revela e embaralha no seu deck. Depois disso, compra 3 cartas. Então assim, por que não usar, né, aqueles apoiadores básicos que você só compra 3 cartas e, bom, eu vou comprar 3 cartas independente de não ter Pokémon, né, no meu baralho, né, na minha pilha de descarte. Então assim, pra que eu vou usar isso? Basicamente, a Miriam não consegue ser uma carta ruim em nenhum tipo de deck. Por que você não usaria uma cópia de Miriam, por exemplo? Isso não pode ser criticado, não vai ser ruim. Porque a Miriam, esse efeito dela, ainda mais nesse formato de X, cheio de linha evolutiva de Pokémon, né? X estágio 2, X estágio 1. Você pode ter descartado alguma linha errada, você pode ter uma linha curta e esses Pokémon já estarem na pilha de descarte, ou então te dar a segurança de você poder descartá-los com uma maior tranquilidade e para você depois realmente pode recuperar eles com essa Miriam e ainda te dá esse Draw Power. Então assim, a Miriam é um Draw Power, nunca vai ser ruim e ela ainda pode te tirar de uma situação que literalmente pode te vencer uma partida. Não tem muito motivo dela não ser uma carta muito significativa para o competitivo de Pokémon. Então, 10º lugar para ela. Em 9º lugar temos o estádio da Mesagoza. Basicamente, esse estádio aí que é a grande escola, né, da região de Paldea, ele deixa durante cada turno de jogador jogar uma moeda, se der cara, busca por um Pokémon, revela, coloca na mão e é isso, depois você embaralha o seu deck. Basicamente, sendo muito resumido, tá? É uma Pokébola estádio e assim, Pokébola em Pokémon vocês sabem que faz muito sentido e é muito necessário, então não faz nenhum sentido essa carta não ser relevante no seu deck, onde você precisa de achar um Pokémon específico no turno específico. Vou dar um exemplo aí no deck de Lugia, você precisa muito achar um Arceus. Poxa, como eu vou achar esse Arceus? Tenta com estádio, entendeu? Às vezes não vem, poxa, com estádio acha. E aí você já tem a carta na mão para poder depois descartar, para poder evoluir, para poder fazer as coisas. É uma tentativa. Claro que é um cara ou coroa, mas se você precisa achar Pokémon em determinadas situações e você não utiliza estádio no seu deck, provavelmente você vai acabar usando um Mesagoza. Por que não utilizar esse potencial de você sempre buscar o Pokémon que você precisa a qualquer momento? 8º lugar, faixa de desafio, essa nova ferramenta Pokémon aqui, onde basicamente você vai aumentar
30 de dano do ataque do seu Pokémon ativo. Tem um porém, essa carta somente faz esse efeito se você estiver atrás dos prêmios, o que é uma carta que já fica muito interessante naqueles decks que realmente começam perdendo. É o caso do Lost Box, né? O caso de decks de um prêmio. Você sempre tá atrás dos prêmios e na hora que você for começar a sair na frente dessas curvas, essa carta pode ser um grande diferencial. Também tem alguns pontos que algumas cartas de aumentador de dano sempre tinham algumas coisas, e às vezes não aumentava contra determinados Pokémon, não aumentava contra determinados tipos de carta. Aqui não, aqui o aumento de dano ele é geral e universal, então é importante ter uma carta dessa no formato. A situação dela, que é o defeito, é que só funciona se você estiver perdendo. Se a partida estiver empatada ou você estiver ganhando, é uma carta completamente inútil. Mas como ela pode ser buscada por cartas que buscam ferramenta, né, coisas específicas, você pode ter ali também ela no momento certo que você precisa para fechar aquele nocaute. Então, marca regulamentadora G, eu acho que pode ser bastante interessante em determinadas situações. Vão achar estratégias onde essa carta vai fazer muito sentido. Então, eu acredito aí na faixa do desafio, por isso, na 8ª colocação. Em 7º lugar, temos a Klefki, basicamente com a sua habilidade Prank Lock. Enquanto esse Pokémon estiver ativo, os Pokémons básicos, né, seu e do oponente, eles não têm mais habilidade, a não ser o Prank Lock. Então assim, é uma habilidade que entra, ela vai travar todas as outras habilidades, nada mais existe, e a não ser que tenha uma outra habilidade que também está fazendo isso, vou dar o caso do Empoleon, né? Só que o Empoleon trava a habilidade dos Pokémon que não tem a caixa de texto V. Aqui não, né? O Rule Box aqui, você acaba parando tudo, o Klefki para tudo, inclusive os Pokémon de Rule Box. A questão é, se uma carta dessa que já está travando todos os efeitos estiver em jogo, a que funciona é a que entrou primeiro, tá? E em uma situação também onde você tem que, né, anular habilidades, né, e que vai lá, abriu, começou o jogo, mão inicial, Pokémon ativo, um Pokémon que anula habilidade, Pokémon ativo do oponente, Pokémon também que tá anulando habilidade, qual delas que tá anulando de verdade, qual delas que tá funcionando? Isso vai ser a prioridade de quem estiver começando o turno. O ataque dela, por ser uma energia incolor, também pode ser até levemente relevante. Claro que é uma carta 100%, um Pokémon 100% habilidade, que tá aqui por conta disso, mais 10 de dano, tá? E você descartar uma carta ferramenta do Pokémon, se aquela carta for muito relevante, pode ser que ainda seja um bom ataque em determinadas situações ali, uma rota, né? Um roteiro que você tenha que fazer contra determinados decks. Mas no mais, é pela habilidade mesmo, é muito interessante isso de você anular todas as habilidades do campo, e pode ser necessário. Em 6º lugar, o estádio Beach Court. Basicamente, o recuo de todos os seus Pokémon básicos vão custar uma energia incolor a menos. É isso, é só isso mesmo, mas tem muita coisa no formato irrelevante que passa a ganhar recuo gratuito, então se for importante para sua estratégia, não tem por que não usar Beach Court. Fora que ele vai viabilizar inúmeras estratégias, vai deixar inúmeras cartas de Pokémon melhor para você poder subir. Quantas cartas legais a gente já teve, né, que vai para frente, faz alguma coisinha, de custo de recuo. Então assim, são incontáveis mesmo, por isso a importância desse estádio, e muito bacana ela chegar logo na primeira coleção, né, de Escarlate e Violeta. Então o 6º lugar aqui vai para esse estádio maravilhoso Beach Court. Em 5º lugar eu coloquei o apoiador Arven. Por quê? Porque ele é uma carta 2x1 e eu acho isso sempre muito vantajoso no competitivo de qualquer tipo de card game. Ele vai procurar no seu deck por uma carta item e uma carta ferramenta. Então, igual a gente acabou de falar ali sobre a ferramenta, né? Você precisa daquela ferramenta em determinada situação. Arven vai lá e busca a ferramenta, busca um outro item, pode buscar a bola de ninho, pode buscar outra bola, pode buscar o item que você quiser e ainda busca uma ferramenta se o seu deck tem ferramentas necessárias. Normalmente ou é para ficar vivo, né, aumentando a vida, ou vai ser para você causar mais dano. Então essa carta ela tem um 2x1. Tirando a ferramenta, esse item ainda pode buscar mais uma outra carta. Então é uma carta que vai fazer um filtro de recursos muito rápido no seu deck, extremamente interessante, e eu acho que vai entrar como uma luva em determinadas estratégias. Então sim, o Arven pode ser o melhor apoiador do seu deck. Por isso, né, dependendo da sua estratégia, não tem como essa carta não estar nem no top 10 da coleção. Em 4º lugar, uma das cartas que mais faz sucesso aí de Escarlate e Violeta desde que ela foi anunciada, Gardevoir X. Voltando aí como estágio 2, ela vai ser o grande coração dos decks baseados aí na sua estratégia. Eu imagino que a Gardevoir X vai ser meio que um box, né? Vai ser assim,
atacantes psíquicos onde a Gardevoir AX faz o negócio funcionar. A sua habilidade Psychic Embrace, basicamente durante seu turno, quantas vezes você quiser, você pode ligar uma energia psíquica, né, da sua pilha de descarte em um dos seus Pokémon psíquico. Se você fizer isso, você coloca 2 marcadores de dano naquele Pokémon. Você não pode usar essa habilidade se o Pokémon for nocauteado, né? Quando for tomar esses 2 marcadores de dano. Então, assim, se tiver faltando 2 ou menos ali na vida, é a hora de você parar. Mas basicamente você pode ficar spamando energias. E a ideia do deck normalmente vai ser: você spama energias, ataca com esse Pokémon vai ter muito dano e provavelmente vai ser nocauteado no próximo turno. Nocauteou, vai tudo pro descarte, sobe um novo atacante, esse novo atacante recebe todas as energias do descarte, você segue atacando e assim é o coração do deck. Qual o melhor atacante contra esse baralho do oponente? Aí você vai ter toda essa ferramenta do box, né? Esse Pokémon é melhor contra esse deck, esse outro atacante é melhor contra esse deck, e já que já tem a linha inteira da Gardevoir AX, pode ser até a outra Gardevoir Baby, pode ser o próprio Gallade, podemos ter outros Pokémon básicos, tudo isso daqui vai funcionar. Tem muitas coisas aí para você ligar nos seus Pokémon psíquico como um todo, né? Poder fazer aí todo esse rolê. Com 3 energias, ela tem um Miracle Force para 190 e ela cura de todas as condições especiais. Tecnicamente, ela não vai ser a grande atacante do deck, mas ela pode ser também, mas a habilidade é uma coisa meio insana e vai se girar aí em torno desses decks de box com múltiplos atacantes ao redor da Gardevoir AX. Qual vão ser os melhores, a gente vai descobrir provavelmente lá no europeu, né? Que vai acontecer em Londres, no primeiro internacional aí, já valendo esse novo formato. A gente vai ver que quem quiser arriscar essa estratégia, vamos ver quais são as melhores stats pra gente conhecer um pouco melhor esse deck. Em terceiro lugar, Electricity Generator, pegando aqui a nossa medalha de bronze. Essa carta é muito forte, para quem jogou ali na época de XY, se não me engano, tinha uma carta Max Elixir que jogava extremamente, assim, absurdo, e ela acelerava também energias básicas. Só que no caso do Max Elixir, você tinha acesso a mais cartas, aqui você tem acesso a apenas 5 cartas, você olha 5 primeiros do seu deck, e você vai ligar até 2 energias básicas que você encontrar nos seus Pokémon elétrico do banco da forma que você quiser. As outras cartas você embaralha. Aqui você tem acesso a uma carta a menos, mas você pode energizar 2 energias, e aqui também são apenas energias elétricas, então essa carta já tem um endereço, né? Ela vai jogar nos baralhos elétricos, mas mesmo assim é uma carta extremamente forte. Aceleração de energia não é brincadeira no Pokémon TCG, a regra básica do jogo fala pra você colocar apenas um, então a gente tá vendo aí o que foi o Lugia nesse último formato, né? Simplesmente por ter uma aceleração de energia, assim, que brinca com o formato e pode deixar você fazer inúmeras coisas, né? Com uma versatilidade imensa. Imagina essa carta aqui como um item também para ajudar os Pokémon elétricos, esses decks nessa temática. Então isso daqui não tem como, sem dúvida alguma, das melhores cartas de Escarlate e Violeta. Na nossa medalha de prata vai ficar o Miraidon X, e é isso. Bom, enquanto tudo veio aí pro lado do elétrico, o lado do Koraidon ficou completamente esquecido. Foi até um grande problema isso no Japão, porque a Miriam, né, vinha na carta, na coleção Violet, onde também vem o Miraidon, onde vem tecnicamente as melhores cartas da coleção que a gente aqui tá recebendo tudo junto. Lá, então, o Scarlet ficou completamente abandonado, porque competitivamente falando, as cartas relevantes e as cartas mais caras que estavam ali não vinham no booster. Mas aqui, basicamente, o Miraidon vai casar muito bem com a carta que a gente acabou de ver na medalha de bronze. Ele tem a habilidade Tandem Unit, que é o coração, basicamente, dessa carta aqui. Durante o seu turno, você pode buscar no seu deck por 2 Pokémon básico elétrico e colocar no seu banco. Buscou os Pokémon, colocou no banco. Usa o item, pronto, energiza os Pokémon do banco. Ele por 3 energias dá o Photon Blaster para 220 dano. Durante o próximo turno, esse Pokémon não pode atacar. A gente tá vendo algumas listas japonesas já usando ali o Regieleki VMAX, né, para como aumentador de dano. Então você pode aumentar esse dano, você pode fazer algumas coisas, é um ataque tecnicamente fácil. Com aceleração, você pode bater muito bem no primeiro turno. Ah, mas aí depois eu tenho que recuar. 1 de custo de recuo. O próprio estádio que a gente já viu aqui na lista desse vídeo pode ajudar o Miraidon a ficar fazendo esse loop. E qualquer coisa também, você paga umzinho aí, recua e segue atacando com o seu próximo Miraidon. Ou seus próximos atacantes elétricos, né? Porque esse deck, ele chega, assim, já chegando mesmo, porque ele é extremamente rápido, extremamente consistente. E as coisas, né, elétricas, o tipo de jogador que gosta desses baralhos elétricos, normalmente casa muito bem com isso daqui. Então você tem um que busca, né? Uma carta que busca, a outra carta que acelera, tira do deck, você vai filtrando o recurso e quando você vê, você tá numa situação muito confortável, muito acelerado, com atacantes assim, até pra... A partida vai acabar nesse turno, mas você tinha ainda atacantes para daqui 3 turnos, normalmente.
pode ser bastante real essa situação. O Miraidon X é uma carta extremamente broken, é a melhor ultra rara da coleção. Se você tirar as outras artes dele, dourada, né, a arte de ilustração especial, full arts, comemore, porque realmente é a carta de Escarlate e Violeta. E em primeiro lugar, não tem como fugir, é a carta que a gente vai ver muito provavelmente aí 4 bola de ninho mais 56 cartas em 75% das listas dos decks, é o que eu imagino. Então não tem como essa carta não ser a melhor da coleção. Eu não coloquei nenhum reprint, eu vou falar aqui no final que essa coleção tem muitos reprints, mas essa carta volta pro formato através de Escarlate e Violeta. Então assim como na coleção que a Ultra Ball voltou pro formato, a Ultra Ball é a melhor carta daquela coleção, aqui pra mim eu coloco no mesmo, né, peso, mesma medida, a bola de ninho como a melhor carta. Eu sei que ela veio em Sol e Lua, não é uma novidade, mas não é um reprint do formato. É uma carta que está entrando no formato, ela é extremamente necessária, vai jogar em tudo, busca no seu baralho por um Pokémon básico e coloca no banco. Isso aqui, se você não for novato no Pokémon do CG, você sabe que não é maluquice nenhuma falar que essa carta aqui é literalmente a melhor da coleção, então eu imagino não ter surpresa pra quem é um pouco mais experiente. E pra quem estiver olhando e falando, nossa, mas essa Pokébolinha aí meio sem graça, nem conheço essa Pokébola, você está completamente maluco, tá? Apenas aguarde um pouquinho, que quando você vê isso daqui rodando, você vai entender o quão broken é. Muito forte, busca rápido, faz o seu setup em um formato com evolução ou em um formato que você tem que realmente colocar tudo o mais rápido possível no primeiro turno, não tem como, bola de ninho é completamente staple, sendo uma das cartas mais necessárias do formato. E bom, temos vários reprints na coleção, como esperado de qualquer base set, eles não entraram aqui na minha lista de top 10, mas é importante mostrar que essas cartas vão continuar rodando no formato por muito tempo, porque elas acabaram de ganhar a marca regulamentadora G, que vai rotacionar em 2026 se as minhas contas não estiverem erradas. Substituição de energia, poção, doce raro, palpad, recuperação de energia, Pokégear, substituição, a busca de energia, pegador Pokémon, martelo esmagador, ultra bola, capacete de pedra, faixa de vitalidade e o compartilhamento de experiência. Então assim, todo o base set é isso, é recheado mesmo de cartas treinadores, essas cartas treinadoras básicas que normalmente vem recheado nos decks aí, né, iniciais e tudo mais. Então assim, é bem broken mesmo. E esse foi o meu vídeo, o meu top 10 de Escarlate e Violeta. Se tem alguma carta que você gosta muito, acho que é muito broken, muito forte, competitiva e ficou de fora dessa lista, por favor, coloque aí nos comentários desse vídeo. E não esquece, né, ligapokémon.com.br, o link aqui na descrição já vai levar você para esse site e ainda vai ter colocado ali o código TioSan automaticamente para você, caso você esqueça. Então, aproveita para salvar esse link aqui que tá embaixo na descrição do vídeo, tá? Boas compras para vocês, obrigado pelo seu tempo, bebam água, fiquem com Deus e Brofish dos Brothers, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, é nóis! Wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we